Bom, pessoal, então vamos dar continuidade naquilo que nós estávamos vendo no vídeo anterior. Então, no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre dados, né, sobre variáveis. Falamos também um pouco sobre a linguagem procedural e o foco era sobre funções e procedimentos, funções e procedures, functions e procedures. Nós, em algumas aulas, né, sempre eu falo a respeito do ambiente do Lazarus, o ambiente de desenvolvimento do Lazarus. Vocês já estão, né, se habituando, estão familiarizados com o ambiente. Mas algumas coisas eu vou procurar reforçar para aqueles que ainda não se habituaram à IDE. Tá? Nós poderíamos estar utilizando qualquer IDE. Como a proposta foi do curso e da disciplina foi mostrar para vocês uma linguagem que pudesse estar no mercado, que pudesse se desenvolver sistemas e ao mesmo tempo aprender lógica, então o Lazarus ele foi eleito como uma ferramenta de estabilidade, é uma ferramenta de possibilidades, né? Porque se você programa no Lazarus, você programa no Delphi também, tá? É claro que algumas outras coisas a gente vai falando no desenrolar do curso, no desenrolar da disciplina. Algumas diferenças ou o que está acontecendo por aí no mercado. Bem, então vamos falar sobre funções. Então nós vimos que tanto funções e procedures, functions e procedures, possuem basicamente a mesma finalidade, que é você otimizar um processo ou otimizar uma rotina, tá? Nós temos aqui um formulário, certo? Um formulário que pertence à Unit 1. O que eu vou fazer agora é salvar o projeto, tá? Como eu tenho esse ambiente, só tenho essa Unity e esse formulário, ele já é um projeto, então eu vou salvar o projeto, tá? Vou lá no menu arquivo, eu posso ir no menu arquivo ou simplesmente no ícone do salvar. Então vou lá no ícone de salvar, ele abre a caixa de diálogo, né, para salvar, e ele já abre assim, project.lpi. LPI é o arquivo próprio do projeto, tá? Então eu vou lá na minha pastinha que eu criei. Vou criar uma outra pasta, vou chamar de exemplo func, tá? De função ou function, né? Ótimo. E vou chamar o meu projeto, olha, é o nome do projeto. O nome do projeto vai ser o nome do programa, do executável. Então meu projeto ele vai se chamar verificar string, certo? Que é a proposta, inclusive, da função que eu vou criar. Então, vou salvar. Salvei o projeto, agora eu vou salvar a Unity. O projeto foi salvo, salva a Unity. Se eu tivesse aqui 3 units, ele ia pedir para que eu salvasse as 3 units. Essa Unity, ela pertence a este formulário. Vou colocar o nome de UFRM, exemplo func. Okay? Salvar. Bem, então eu salvei o formulário, salvei a Unity. O formulário a priori ele está salvo, ele não tem um nome, né? Ele está com o nome, esse nome aqui, ele está no name dele, né? E no caption. O caption é uma string, certo? Ó, o caption é uma string. Vou mudar o nome do caption para exemplo de função. Aqui eu posso ter caractere especial, posso escrever maiúsculo, minúsculo, espaço, né? Nós já vimos que não tem problema. Agora, o name, que é o nome específico
do objeto form, né, da classe form no Lazarus, esse sim, esse eu tenho que ter cuidado. Eu não posso ter caractere especial, não posso ter espaço. Então aqui no name, vou chamar ele de frm ez func. Pronto. Então se nós viermos aqui no editor de código, ó, veja que aqui eu tenho o nome da minha unit, ó, nome da unit. Aqui em type, na seção type, eu tenho o nome do formulário que eu acabei de atribuir, e sempre com a letra T. Toda classe de objeto veja bem, nós não estamos programando em orientação a objeto, porém existem os objetos que o Lazarus e o Delphi ele trabalha, que é a criação dos componentes, tá bom? Então olha só, ele criou, né, uma extensão aqui da classe tform, que é o formulário que nós criamos, que é o tform. E esse tform aqui, ó, esse tform, ele vai ser esse formulário aqui, ó, tá bom? Que é o formulário que nós estamos trabalhando. Então tudo tem um tipo de dado. Então, por exemplo, o tform, ele é atribuído uma classe e é criado aqui automaticamente uma variável, e essa variável recebe o tipo de dado tform, tá? Ok. Bom, nesse formulário eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um tedit, coloquei um tedit, e também vou colocar um botão. Vou colocar um botão. Vou apagar o text, né, do tedit, para ele ficar um componente branco, sem vazio, né, sem nada. E vou dar o name, ó, eu vou dar o name do meu edit, vou chamá-lo de edt campo, vai ser um campo, tá? Campo de texto, chama de campo txt. Pronto. Esse agora, ele deixou de se chamar edit1 para se chamar edt campo txt, ó, tá aqui, ó, edt campo txt, que é do tipo tedit. Ó, o button está aqui, que é do tipo tButton. Tá? Vou dar um nome também para o tButton. Ó, o name dele vai se chamar btn verificar. Automaticamente ele mudou o caption, né? Mas vamos colocar o caption que nós queremos. Vou colocar, vou chamar de verificar tamanho da string. Bom, primeiro de tudo, eu não vou criar a função, tá? Não vou criar a função, vou apresentar uma função interna. A gente já conhece o str, toInt, o int toStr. Eu vou apresentar uma nova função. O que essa função faz? Pura e simplesmente ela conta a quantidade de caracteres de uma string, tá? É uma função que conta a quantidade de caracteres de uma string. Então, eu vou digitar aqui no meu tedit uma palavra qualquer, vou clicar no botão e ele vai me dar como resultado a quantidade de caracteres da string que eu digitar. Então, eu vou clicar no botão. Na hora que eu clicar no botão, ele já vai criar a procedure do evento onClick, dá 2 cliques, né? Ou eu simplesmente venho aqui na guia eventos e vou no procedure onClick, tá? Ó, posso clicar aqui 2 vezes ou simplesmente clicar 2 vezes no botão. Vou clicar aqui 2 vezes, ele já criou a procedure do botão
E também já colocou a assinatura da procedure aqui em cima. Ó. Tá? Todas as procedures que foram sendo criadas, tanto pelo usuário, pelo desenvolvedor, quanto pelo sistema, nessa região aqui, tanto do type quanto private public, é o local onde elas irão se situar. Geralmente, as procedures criadas pelo sistema, que como nós acabamos de fazer, elas são colocadas abaixo do type. Tá? Bom, vamos voltar lá para a nossa procedure do botão. Então, F12, cliquei 2 vezes, estou aqui na procedure. Bem, o que eu quero? Eu quero, então, digitar um valor na caixa de texto e ele me retorna a quantidade de caracteres do que eu digitei. Bom, então, essa função que retorna chama-se len. A função len, ela vai fazer exatamente isso. Bom, de quem que eu quero retornar? Eu quero retornar da minha caixa, do meu texto aqui, ó, que vai ser digitado no edit. Como é que chama o edit? Nós acabamos de dar um nome para ele, edt campo txt, campo txt.text. É esse text aqui que vai trazer o valor do que eu digitei. Isso aqui é o campo, esse aqui é o componente, o tedit, e é esse cara aqui que vai me retornar o valor que eu digitar. Bom, então essa função ela retorna a quantidade de caracteres do campo que eu vou digitar, tá? Só que tem o seguinte, essa função ela me retorna um valor. Lembra quando nós vimos lá nos slides que uma função ela retorna um determinado valor? Bem, se ela vai me retornar um valor e ela conta um número de caracteres, ela vai me retornar um número inteiro. Por ela me retornar um número inteiro, então eu vou criar uma variável. Criar uma variável aqui. Essa variável vai se chamar i e ela vai ser do tipo inteiro, integer. Então, o tipo de dado, né, dessa variável é do tipo integer. Estão lembrados lá da tabelinha? Então, esse i aqui, agora, ele recebe tipos inteiros. Então, ele pode receber. Se eu colocasse aqui string e fosse pedir para o i receber esse valor, ao processo de compilar, ele iria ocasionar um erro. Aqui. Ó, ele está dizendo que os tipos de dados eles são incompatíveis. Por quê? Porque isso aqui retorna um valor inteiro, tá? Olha lá, ele retorna um valor inteiro e o tipo de dado que tem aqui é uma string. Então, eu tenho que colocar integer. Vou executar. Dou um F9. Pessoal, eu não vou editar aqui. Eu não vou editar o vídeo, então mais ou menos o jeito que aparecer vai mostrar para vocês. Então olha só. Vou digitar aqui um valor qualquer. Vou clicar no botão. Ó. Não apareceu absolutamente nada. E ele não ia aparecer mesmo. Por quê? Porque eu não coloquei nenhuma saída aqui. Ele está verificando? Ele está verificando. Ele verifica, ou melhor, ele conta o número de caracteres aqui, ele atribui aí, mas eu não coloquei nenhuma saída. Então eu tenho que colocar uma saída para ele mostrar o valor. Essa saída, geralmente a gente utiliza, por exemplo, um show messenger ou uma outra caixinha de texto. Eu vou fazer primeiro com o show messenger e depois eu vou ver como que a gente poderia fazer numa outra caixinha de texto recebendo o resultado, tá? Então vou fechar aqui, beleza? Vou colocar aqui então o show messenger. Show messenger. Então veja bem, o show messenger, olha só o que ele está me dizendo quando eu abro. Ele está dizendo o seguinte, que ele vai receber
um parâmetro do tipo AMSG, perdão, de nome, que é uma constante do tipo string. Então, se eu colocar o i aqui, ele também vai dar erro. Por quê? Porque o i, ele é do tipo integer. Se eu pedir para compilar, ele vai dar erro. Por quê? Porque o show message ele recebe string. Então, o que eu tenho que fazer? Converter esse i para uma string. Então, vocês já conhecem a função int to str e converte. Executo. Vou digitar uma palavra. Vou digitar aqui um asdaf aqui da vida. Opa, 9 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, vamos ver. Agora eu fiquei intrigado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aham, 9, tá certo. Beleza. Tá, agora eu vou colocar uma outra caixa de texto aqui, para a caixa de texto escrever, né? Ó, tem 5 caracteres, tem tantos caracteres. Vou fechar. Vou dar um F12, vou colocar um outro edit. Não vou colocar um edit não, vou colocar um label. Vou colocar um label. Vou chamar esse label de recebe. Vamos lá no name dele. LB LB recebe. Pronto, esse é o nome dele. Então o LB, vamos apagar o caption dele. Para assim que ele ser executado, ele está aqui, né? Mas não está mostrando porque eu apaguei o caption. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu preciso do int to str, né? Que vai converter. Deixa eu dar um Ctrl X aqui para recortar, vou dar um Enter. O show message eu não preciso mais, então eu posso apagar. Porque agora o resultado, a saída vai ser no lb, que é o nosso label, né? Recebe.caption. Então é o caption que vai receber a string. Ele vai receber o seguinte. Vamos colocar aqui, ó. A quantidade de caracteres é de... Vou dar um espacinho. Coloco o sinal de positivo aqui, que daí ele vai concatenar, né? Ele vai unir. É de i, certo? Porque o i está recebendo então a quantidade. Não, eu não posso colocar i, certo? Eu tenho que colocar o int to str i. Executo. Enquanto ele compila, eu vou cantar uma música para vocês, tá? Bom, agora que vai começar, apareceu o formulário. Bom, eu vou digitar aqui um filme bacana para vocês assistirem. A Vida é Bela. Verificar. Então, ó, a quantidade de caracteres é de 14. Ele conta os espaços também, tá bom? Vou colocar aqui, ó, casa. A quantidade de caracteres é 4. Vou colocar casa, espaço, só isso, casa, espaço. Verificar, ó, 5. Por quê? Porque eu coloquei um espaço lá, tá bom? Bom, sabendo disso, eu posso criar então uma função que vai verificar se existe uma determinada quantidade de caracteres em uma
em uma caixa de texto, né, em um TEdit, né, em um edit, e vai falar o seguinte para o usuário: olha, esse campo de texto só pode receber 10 caracteres. Então, se não tiver 10 caracteres, o usuário não consegue ir para frente, tá certo? Então, eu vou criar uma função para isso, tá bom? E espirrar. Desculpa, pessoal, deve ser o corona. Então tá. Vamos lá. Vou fechar. Vamos criar a nossa função. Eu vou apagar isso aqui, tá bom? Vou apagar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu não sei quantos minutos já tá. Eu vou encerrar esse vídeo e vou já começar com a função no próximo vídeo, ok? Até mais.